Olá, eu sou a doutora Laura e vou apresentar a vocês uma coleção de videoaulas sobre bactérias patogênicas, em especial as clinicamente relevantes à patogenia humana. Essa coleção é parte da matéria Fundamentos de Microbiologia aplicados à Saúde Pública, HSA 0124, ministrada pelo Instituto de Medicina Tropical e a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Bom, vocês devem imaginar a variedade de bactérias patogênicas que existem, já que nós mesmos somos mais bactéria do que célula. Como é impossível estudar todas de uma só vez, precisamos dividi-las e classificá-las. A biologia sistemática, por exemplo, escolheu a filogenia, que divide as bactérias pelas características genéticas e agrupa as mais semelhantes. Só que, ao identificar um isolado de bactéria, tanto na prática clínica quanto ambiental, realizamos um conjunto de testes e agrupamos as bactérias em função desses resultados. Nem sempre essa divisão coincide com a filogenética, mas é muito mais prática para identificar uma bactéria conhecida. De que forma, então, podemos fazer essas classificações que não filogenéticas para conseguir identificar uma amostra clínica ou ambiental? Nós temos a morfologia e podemos dividir as bactérias em grupos de acordo com a sua morfologia, como bacilos, cocos, espirilos e espiroquetas. Temos a coloração de Gram, que é a coloração mais ampla para as bactérias e cora paredes de Gram positivo, com peptídeo glicano espesso, e negativo, com uma parede celular mais delgada. As reações bioquímicas, onde nós podemos avaliar, por exemplo, os tipos de enzima de invasão dessas bactérias ou ainda os tipos de carboidratos que elas consomem. Fatores de crescimento, porque nem todas as bactérias precisam da mesma coisa para crescer. Reações imunológicas, já que cada proteína pode ter a sua reação imunológica com um anticorpo e podemos utilizar essa propriedade para identificar um subgrupo. Biologia molecular, que é uma ferramenta muito extensa, te dá diversas possibilidades, mas ainda um pouco cara para a rotina. E também temos os perfis lipídicos, já que as bactérias podem variar bastante com relação à composição lipídica e mesmo a concentração desses lipídios. Dessa forma, tendo uma ideia dos tipos de testes que nós podemos fazer, vamos então começar com os cocos. Bom, os cocos patogênicos mais importantes à saúde humana não apresentam uma utilidade, são fermentadores e podem ser aeróbios ou anaeróbios facultativos. Esse grupo também é conhecido como piogênico porque quando infectam o ser humano causam reações purulentas, ou seja, com a presença de pus. Temos então que os grupos mais representativos dos cocos patogênicos são Staphylococcus, Streptococcus e Neisseria. Pensando na identificação desses patógenos, a diferença mais clara é na coloração de Gram, sendo a Neisseria o único gênero Gram negativo e agrupado em pares, como vocês podem ver nessa lâmina, ou melhor, nessa foto de lâmina de coloração de Gram. Aqui alguns pares e aqui um isolado, por exemplo. Já o Streptococcus se organiza, na sua maioria, em cadeias lineares, que em geral se assemelham a colares torcidos, enquanto o Staphylococcus se aglutina de uma maneira parecida com estruturas de caixa de uva. É fácil identificar essas estruturas quando nós sabemos o que estamos procurando, mas definitivamente quando não sabemos que tipo de bactéria é muito fácil, por exemplo, confundir Streptococcus com Staphylococcus quando há uma alta concentração de bactérias. Vamos então começar a estudar o gênero Neisseria, que é o único negativo desse grupo. Os cocos gram-negativos da Neisseria podem causar principalmente gonorreia e meningite. Então aqui nós temos Neisseria gonorreia
e aqui Neisseria meningite. As bactérias do gênero Neisseria são cocos pequenos e a maioria é inofensiva ao ser humano e presente na microbiota regular das mucosas, especialmente na garganta e trato respiratório superior. No caso da meningite, o foco é na nasofaringe, ela se encontra aqui na nasofaringe, é o local de colonização mais comum dessa bactéria. Aqui temos duas lâminas de amostra clínica para que vocês vejam que não é tão fácil fazer a identificação de bactérias quando elas não estão puras. Então aqui a Neisseria gonorreia espalhada por essa amostra clínica e nesse caso aqui meningites, tá? As esferas que são os cocos pequenos aparecendo nessa lâmina. Pois bem, nessa aula nós vamos focar em Neisseria meningitis, que é conhecida como meningococo e é o agente principal da meningite em crianças e adolescentes. A gonorreia aqui é representada por ser uma doença sexualmente transmissível muito comum em humanos, mas precisamos focar em um dos agentes para que possamos entender com maior profundidade. A meningite, então, que reside na nasofaringe, pode ser transmitida pela aspiração de gotículas, expelidas por alguém contaminado, como por tosse ou por espirro. O meningococo se adere às células do epitélio respiratório pelas fímbrias ou pelo pilo. Então, aqui já começamos a falar dos fatores de virulência do meningococo. Esse pilo, então, ajuda a aderir na nossa mucosa. Um comentário é que, apesar de sensível a uma série de antibióticos, vários isolados resistentes já foram relatados, o que dificulta o tratamento e o controle desse micro-organismo, né? Então, por mais que haja antibióticos eficazes, o meningococo pode sofrer mutações ou ainda adquirir plasmídios e ficar resistente a antibióticos. Outro fator de resistência do meningococo é a cápsula, porque essa cápsula polissacarídica, ela é o que nós chamamos de antifagocítica. Temos, além da cápsula, as membranas de superfície. E essas membranas de superfície, elas podem também ativar o sistema imune e provocar uma grande inflamação. Por último, eu queria ressaltar a existência dos lipooligosacarídeos. Entre a classificação dos lipopolissacarídeos, o do meningococo é um dos mais ativos, no sentido de literal de ativação do sistema imune. Então, ele tem uma baixa quantidade de lipooligosacarídeo, consegue ativar fortemente o sistema imune e causar, entre outras coisas, também inflamação. Então, esses, na verdade, são os fatores de virulência mais importantes do meningococo. Pilos por adesão e as cápsulas também, além de serem importantes como fator de virulência, são importantes para a identificação dos subgrupos de meningococo. Temos como sorotipos mais comuns o sorotipo A, B, C, Y e W135. E também temos vacinas para todos esses sorotipos, com exceção do sorotipo B. Existem vacinas clinicamente eficazes, mas ainda não foram comercializadas. Outra maneira de classificar esse meningococo, além da cápsula, é pelas proteínas de membrana. Elas são divididas em diversas classes e, em geral, fazem parte de subgrupos desse sorotipo, porque pode ser que o mesmo sorotipo seja infectante ou não. Então, é necessário ter mais um nível de classificação. Vamos então pensar na identificação desse meningococo e também da gonorreia, para que nós podemos confirmar, por exemplo, um diagnóstico de meningite. Temos cocos gram-negativos, então, porque fizemos a coloração de gram e vimos cocos gram-negativos.
Tentamos crescer em agar nutriente, que é um agar básico, que não tem muitos fatores de crescimento, e praticamente nenhuma neisseria cresce nesse agar, porque essas bactérias precisam de fatores de crescimento. Vamos então para o agar sangue ou o agar chocolate, que são meios muito mais ricos do que o agar nutriente. E vemos aqui, por exemplo, no agar sangue e no agar chocolate, o crescimento de bactéria do gênero Neisseria. Vocês podem observar que, nesse caso, a coloração da bactéria é um pouco acinzentada. Isso também é uma maneira de classificar. Só que é muito complicado classificar por coloração e forma das colônias. O importante é que aqui, se a nossa bactéria não identificada inicial for Neisseria, ela crescerá no agar sangue ou no agar chocolate. Se isso não acontecer, nós temos ainda a opção de utilizar um outro meio, que é um meio específico principalmente para a gonorreia. Então é o agar CG, o agar TMM ou o agar de cultura de Nova York. Eles são ágares que ajudam essa bactéria a crescer ainda mais, ou seja, se foi negativo no agar sangue e chocolate, pode ser positivo no New York City, então pode sim ser Neisseria. Voltando então para o nosso esquema inicial, conseguimos crescer em agar sangue ou em agar específico. Vamos então para a próxima etapa, que é ver se há oxidase ou não. Essa é uma etapa importante porque a oxidase mostra que é uma bactéria que utiliza um carboidrato para obter energia. Ou seja, as outras classificações vão depender de se o organismo é oxidase positivo ou não. Quando temos oxidase positivo, nós temos aqui que a proteína, que a enzima, na verdade, que é a citocromo-oxidase, essa reação faz com que, quando você coloque na Neisseria, ela fique azul. Então, conseguimos classificar como positivo. Uma vez que nós temos oxidase positivo, temos aqui ainda a fermentação. O teste de fermentação é importante para identificar, dentro do gênero Neisseria, que espécie poderia ser. Então, Neisseria gonorreia ou Neisseria meningitis tem que ser positivo para a glicose, mas elas não conseguem fazer a fermentação com lactose e sacarose. Agora, uma vez que nós colocamos a maltose, nós conseguimos diferenciar porque apenas Neisseria meningitis consegue utilizar a maltose para fermentar. Vocês veem aqui que o teste positivo é amarelo, porque nós temos aqui o reagente indicador que muda de cor para amarelo quando o ambiente está ácido. E se elas fermentam com maltose, por exemplo, deixam meio ácido por causa do subproduto. Se não fermenta a maltose, temos aqui já diagnóstico fechado de Neisseria gonorreia. E se fermenta, vamos para a identificação dos serogrupos, que é a aglutinação com soro. Pode ser feita também outras formas de identificação, mas essa é a identificação mais tradicional. E o exame dá positivo quando o soro para o serogrupo específico que você escolheu é quase transparente. Isso significa que o antígeno reagiu com a bactéria e, portanto, houve uma precipitação. Fechamos então o esquema de identificação dos meningococos e vamos conversar sobre o Staphylococcus. Os estafilococos são as bactérias não esporuladas que mais resistem no meio ambiente. Sobrevivem meses em amostras clínicas secas e toleram altas concentrações de sal. Uma porção da população é colonizada por Staphylococcus aureus, que é o nosso agente patogênico mais importante desse grupo. E essa colonização pode ser feita desde a amamentação. Ocorre principalmente na nasofaringe. Poucas espécies de epidermite são capazes de destruir biofilmes de Staphylococcus aureus. Os biofilmes são uma das formas de proliferação e de conseguir proteger essa colônia contra as respostas do sistema imune.
vocês veem que certas cepas de epidermites conseguem destruir esse biofilme. Isso é uma informação extremamente importante, porque se colonizados com essa cepa de epidermites, provavelmente não seriam colonizados com áureos. Focando então nos fatores de virulência do áureus, o áureus tem uma série de fatores de virulência e é extremamente eficiente quando o assunto é prejudicar o nosso organismo. Temos, por exemplo, a coagulase, que forma coágulos em volta da bactéria e impede que células do sistema imune consigam chegar e destruí-la. Temos ainda a proteína A, que faz com que a porção FC dos anticorpos se liguem a ela, e se ligando dessa maneira não conseguem se ligar a complemento, por exemplo, então é uma maneira de inibir o sistema imune. Outra opção são as enterotoxinas e as toxinas de síndrome do choque cético. Enterotoxina, entero de intestino, então essa enterotoxina causa sim diarreia, enquanto o choque cético pode levar à morte. Temos ainda a alfa-toxina, temos as proteínas adesinas, ou seja, são elas que vão se ligar nos polissacarídeos dos nossos tecidos e fazer com que essa célula se adira melhor. E temos aqui um fator que, na verdade, poderia prejudicar essa célula, que é a proteína ligante de penicilina. É por essa proteína que nós conseguiríamos usar o antibiótico penicilina e matar essa célula. Isso não acontece porque a maioria das cepas tem a beta-lactamase, e a beta-lactamase faz com que o Staphylococcus aureus consiga quebrar o anel lactâmico desse antibiótico e faz com que ele fique sem atividade. A cápsula polissacarídica é extremamente importante porque ela é antifagocítica, da mesma forma como falamos do meningococo. E ainda há a adição de que na fase infectiva o Staphylococcus aureus pode produzir proteases, lipases, estalases, elastases, aliás, e até catalase. A catalase é uma das formas de identificar esse micro-organismo. Fechamos então com a identificação geral de como são os fatores de virulência dos estafilococos e vamos agora estudar os estreptococos. Bom, os estreptococos, então, de 30 espécies, muitas são comensais, colonizando as mucosas do nosso organismo e da pele. Em geral, crescem bem em meio de cultura simples, mas melhor em meio mais nutritivo. Os patógenos mais importantes são o Streptococcus pneumoniae, que causa principalmente pneumonia e otite média, e também é conhecido como pneumococo. Já o Streptococcus pyogenes causa faringite na maioria das vezes. Como o padrão de colonização dos cocos é um pouco parecido, o modo de transmissão também é. Então, o Streptococcus pneumoniae, por exemplo, quando coloniza a nasofaringe, é transmitido da mesma forma que Staphylococcus e que meningococo, ou seja, pelas vias aéreas, aerossol de pessoas contaminadas. Mas os Streptococcus ainda podem colonizar a pele, assim como os Staphylococcus, então podem ser transferidos por contato direto. Streptococcus podem ser divididos pelo seu poder de hemólise ou ainda pelos antígenos de Lancefield. Cada tipo de antígeno de Lancefield vai ser representado por uma letra que vai de A até S. Enquanto padrão de hemólise, nós temos o beta, que é a hemólise completa, o alfa, que é a hemólise parcial, e o gama, que não apresenta hemólise. Como exemplo aqui, o Streptococcus pneumoniae não tem antígenos de Lancefield, mas o Pyogenes tem antígenos do grupo A. Seguindo então para os fatores de virulência que o Streptococcus pneumoniae excepcionalmente, porque não é possível aqui falar de todos, então, que o mais representativo pode ter. O foco então é o pneumococo, e assim como o áureos, tem diversas maneiras de atacar o organismo invadido. Algumas são até parecidas com o áureos. O pneumococo também tem a cápsula de sacarídeo, por exemplo. E essa mesma cápsula é a cápsula pelo qual nós podemos proteger o nosso organismo do meningococo, porque ela é antigênica. A questão é que as vacinas hoje em dia
podem proteger até 25 sorotipos. E nós temos 84 sorotipos. É lógico que não são 84 sorotipos que são comuns na infecção do ser humano. Tem os fatores que interferem com o sistema imune, além da cápsula de polissacarídeo, que é antifagocítica, que são, por exemplo, os anticomplementos e as proteases de IgA, que é um anticorpo importante de mucosa. Temos ainda proteínas que, por exemplo, degradam a matriz celular e, assim como estafilococos, conseguem facilitar a invasão do nosso organismo. As adesinas também estão presentes no meningococo e auxiliam essa bactéria, assim como o pili, a se fixar melhor e poder assim colonizar e invadir de uma maneira mais fácil. Agora, a característica única do Streptococcus pneumoniae, claro, é a pneumolisina, que faz um furo nas membranas das nossas células e provoca a lise e a morte celular. Uma vez que nós vimos as características gerais do Staphylococcus e do Streptococcus, podemos ir para a identificação. Começamos então com a coloração de Gram, cocos Gram positivos. Vimos então que em agar nutriente o Streptococcus pneumoniae não cresce bem, porque ele precisa, por exemplo, da catalase, que contém agar-sangue e chocolate. Isso porque ele produz peróxido de hidrogênio, mas via de regra, os outros estreptos e estáfilos crescem em agar nutriente. Então vamos para a segunda, aqui no caso, que seria o agar-sangue. Tá? O agar-sangue e chocolate, eles são ótimos meios de crescimento e, portanto, essas bactérias vão crescer facilmente nesse meio. Uma vez que eu tenho o crescimento positivo nesse meio, o primeiro teste que eu posso fazer, é um teste simples, é o teste da catalase, onde eu adiciono o peróxido de hidrogênio e, se houver a produção de catalase para essas bactérias, eu vou ver uma série de bolhas. Essas bolhas querem dizer que aqui o peróxido de hidrogênio está sendo transformado em água e oxigênio. Se a minha bactéria for catalase positiva, nós temos então a possibilidade de avaliar a hemólise. Se a hemólise for alfa, ou seja, quando a hemólise é alfa, nós temos uma coloração esverdeada, nesse caso, lembrando que a hemólise é parcial. Como quando temos a beta, temos uma coloração clara de hemólise direta, e a gama, apenas a colonização da bactéria, pois não há hemólise. Voltando então, se nós temos uma hemólise alfa, podemos tentar o teste de sensibilidade à optoquina, que é um antibiótico, ou a sensibilidade à bile. E se o micro-organismo for sensível, será Streptococcus pneumoniae, como mostra aqui que esses discos que contêm o antibiótico, essa volta é porque o Streptococcus não conseguiu crescer perto do antibiótico. Não é alfa, então vamos para o lado de outra caracterização. Se for beta, podemos fazer o teste PIR. O que é PIR? PIR é um substrato da enzima pirrolidonil arilamidase. Essa enzima é presente no Streptococcus pyogenes e quando nós fazemos essa reação e a colônia é essa bactéria, nós vemos a coloração vermelha. Ok. Só que se não houver hemólise e fizermos o teste da fermentação em manitol, vamos ver que temos aqui um crescimento e o meio mudou de cor, ficou amarelo. Isso indica Staphylococcus aureus de amarelo. Ele consegue fermentar o manitol em alta concentração de sal, enquanto os outros estafilococos, em geral, não conseguem fazer essa atividade.
Tá? Um teste adicional para garantir Staphylococcus aureus é fazer o teste da coagulase, ou seja, se o sangue coagula é aureus. Lembrar que, mesmo que não haja fermentação no manitol ou haja fermentação no manitol, nós podemos fazer o teste de sensibilidade à novobiocina, que é outro antibiótico. E se a bactéria for sensível e coagulase negativo, será Staphylococcus epidermidis. Existem diversos testes confirmatórios, bioquímicos, imunológicos e genéticos que podem substituir essa cadeia de análise tradicional, mas hoje em dia isso ainda vale como rotineiro na prática da identificação de bactérias.